Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com a sua vida. Estamos aqui hoje no Por Dentro da Palavra. E o Por Dentro da Palavra de hoje está no Templo Central da Assembleia de Deus. Essas imagens lindas que você acabou de ver. O Templo Central da Assembleia de Deus está situado na rua Ana 2, esquina com a Avenida Alecrim, no bairro João Paulo II. Essa área é pastoreada pelo pastor Jefferson Alexandre e essa congregação hoje pela pastora Miracélia Rodrigues Barroso. Que bom ter você aqui. Eu quero meditar no texto da Palavra de Deus com você, que está no livro de Marcos, capítulo de número 2. Livro de Marcos, capítulo 2, esse texto é conhecido de vocês. Se você é evangélico, se você já tem pelo menos um ano de crente, você já ouviu canções, você já ouviu sermões, quem sabe até mesmo uma peça de teatro, uma encenação. Capítulo 2 de Marcos, versículo 3, que diz: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico por 4, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde eles estavam e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Esse texto ele é relatado em todos os evangelhos sinóticos. Quando eu falo em evangelho sinótico, uma definição de sinótico é visão em comum. Quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Curiosamente, Marcos é o evangelho mais resumido. Há quem diga, entre eles o pastor David Alan Black, que o livro de Marcos é apenas um resumo de uma palestra de Pedro em Roma. Não sei, mas alguns dizem isso, porque Marcos é muito conciso. Curiosamente, esse é o texto que Marcos dá mais detalhes. E um dos detalhes que eu acho bacana no texto é que Marcos diz que 4 amigos levou um paralítico aonde Jesus estava. O versículo 2 vai nos dizer que o Senhor anunciava a palavra a esses que estavam ali. E quando eles chegaram na porta da casa, eles não puderam colocar o paralítico aos pés de Jesus. Eles tiveram uma ideia, tiveram uma sacada. Eles pensaram como eles conseguiriam. Olha, querido, se você quer ser abençoado por Deus, faça algo de inesperado, algo que ninguém fez. Eles subiram no telhado e começaram a cavar o milagre. Percebam que as casas nos tempos bíblicos eram casas cujo telhado era feito com barro. Não era telhado simples com eternite, não, era um barro com madeira, era uma coisa difícil, aquilo ficava duro. E eles começaram a cavar o milagre. E eles colocaram o paralítico aonde o Senhor Jesus estava. A palavra de Deus para a sua vida é: cave o seu milagre. Cave o seu milagre com oração, cave o seu milagre com parcerias sinceras, porque esse paralítico teve amigos que o colocou aonde Jesus estava. Cave o seu milagre meditando na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. E eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai estar aos pés de Jesus. Eu não estou dizendo aqui de salvação, calma aí, teólogos. Teologuitos que assistem, a salvação é pela graça, Efésios 2:8. Todavia, alguns benesses, algumas bênçãos de Deus, ela depende sim do esforço humano. A chamada sinergia, né? Pastor Paulinho, que sempre fala nisso, sinergia, é importante sim, para você receber a bênção de Deus. A sua atitude com a boa vontade de Deus, a sua boa vontade com as atitudes de Deus, vai desencadear em milagres na tua vida. Sendo isso, quando você estiver aos pés do teu Senhor, o versículo de número 5, o Senhor diz: Filho, perdoados estão os teus pecados. Que coisa linda, queridos, pois o Senhor não queria apenas dar-lhe uma saúde física, queria dar para ele uma saúde espiritual. Perdoados são os seus pecados. Eu começo a pensar assim: quais eram os sonhos que esse homem tinha? Há quanto tempo ele estava sentado, deitado, impossibilitado de caminhar, impossibilitado de, quem sabe, às vezes, de fazer coisas simples, mas ele chegou até onde o Senhor estava. E o Senhor deu uma palavra de libertação para ele. Aos pés do teu Senhor, você vai ouvir sempre uma palavra de bênção. Curioso que aquele homem que chegou pelo telhado saiu pela porta. Chegou carregado por amigos, mas saiu com as suas próprias pernas. Na presença do Senhor, você sempre sai diferente. Que Deus abençoe você. Gostou? Curte aí. Se gostou muito mais, compartilhe e assine o nosso canal. Você vai ter sempre uma palavra de Deus para a sua vida. Deus abençoe você. Tenha uma semana abençoada.